Começando mais um vídeo do canal Democrático, aquele que não abre mão da democracia, não exclui ninguém, todos estão com este canal, dentro do canal, fazem parte. A democracia é o regime que nós podemos chamar com certeza o mais completo e mais intrigante, porque precisa-se de divergências para chegar a um denominador comum. Nada de um mito, ditador, nada disso. Democracia acima de tudo. Então, todos estão incluídos. O que eu venho aqui hoje é falar em termos das estratégias. Esses cabelos brancos aqui, vê pela televisão que as autoridades, após encaminhar uma operação para uma determinada periferia, e existe lá os confrontos daqueles que se desviaram do caminho e cometem ilícito e os policiais. E às vezes existe o confronto. E nesse confronto, o que ocorre? Morrem pretos, pretas, negros, negras, inocentes e até policiais com salários miseráveis. E você preste atenção nos policiais que nós vemos na rua. Praticamente são oriundos das mesmas regiões onde eles atacam, matam e morrem. E você vê depois entrevista na televisão que a operação foi um sucesso. Milhares de toneladas de drogas, de armas. Mas os cabelos brancos é isso sempre, e as armas e as drogas nunca acabam e nunca acabarão no mundo todo. Elas nunca acabarão. Mas elas são substituíveis. E a vida daqueles que cumpriram com o seu dever, a estratégia foi montada e foram lá e morreram. Um policial, se for morto na batalha lá, no confronto, na maioria das vezes a gente vê na televisão, né? Tantos morrem durante os anos, são enterrados com salvas de tiros. E o outro que dizem desviaram da função, cometeram ilícitos. A gente vê na televisão, eles cometem ilícitos. Agora temos que saber quais as causas, por que motivos eles continuam cometendo ilícito. Será que não tiveram oportunidade de escolas públicas, como a gente vê, que perto da minha casa, tudo quebrada? Será? Esse é um caminho. Será que eles têm acesso à saúde? Hospitais decentes? Sala de aula decente? Que não chova dentro? Remédio nos hospitais públicos, federais, estaduais, municipais, clínica da saúde. Será que existem isso? Como tem na rede particular? Tenho minhas dúvidas. Sinceramente, por isso que o canal é democrático. Eu tenho direito a ter esta opinião. Eu vejo aqui, moro na periferia e vejo isso. Então vamos lá. E mais um detalhe. Quando o entrevistado diz que a operação foi um sucesso e as drogas nunca acabam e as armas continuam sendo ali substituídas toda hora, droga, pelas toneladas, pela minha idade, os meus cabelos
todos brancos. Não devia mais existir droga nem armas no mundo. De tantas que já foram apresentadas pela televisão. Entretanto, elas estão aí. E a vida? A vida não volta mais. A família, seja de quem foi que eu já citei, foi destruída. Está destruída. Destruída a família. Então eu vou a uma pergunta. Pergunte seus estrategistas que estão no poder, eleito pelo povo. Todo o poder emana do povo para elegê-los. Pergunte a um médico quando ele faz uma cirurgia e o paciente morre. Como ele fica? Ele informa a família do paciente que está esperando o resultado. Seu parente morreu, foi um sucesso. Jamais. Quando uma operação alguém morre, não é sucesso. Operação que mata não é sucesso. Algo está errado. O caminho está desviado. O caminho não é esse. Então, essa poesia fala um pouco disso. Eu fiz essa poesia e eu vou lhe falar. Para você ver, hein? Que projeção, parece até que eu sou um profeta. E eu não sou um profeta não, hein? Não sou profeta não, hein? A Bíblia diz lá, eu fiz a poesia em 2007 aqui, ó. 2007. Se vocês estiverem olhando, caiu. Tudo acontece comigo porque eu faço aqui ao vivo. Falta mais experiência. Aqui, ó. 2007, ó. Ó. 2007. Isso aqui. Então, o nome dessa poesia que eu digo que é uma... Eu digo que ela é uma peça de teatro, é Pobre versus Pobre. Isso eu estava lá presente na minha juventude. Mais novo um pouco, né? Não é tão novo assim, né? 2007, 2024. Tem alguns anos. Mas eu era mais novo. Os cabelos não eram tão brancos como estão ficando. Então, éramos 3 amigos. Passavam muita fome, muita fome. Não havia comida em casa. Como hoje em dia, não havia comida. Mas nós tínhamos na periferia árvores. E uma árvore que me marcou para sempre foi o pé de jamelão. Se vocês não conhecem, a língua fica toda roxa. Então, não tinha comida em casa. Nós 3 íamos para o pé de jamelão. E então eu fiz essa poesia depois de tudo acontecido e vou explicando. Pobre versus pobre. Olá! Quanto tempo, cara? O que tem feito? Por onde tem andado? Lembra das nossas peladas? Das manhãs de domingo? Dos batuques, das batucadas? Dos gols, das grandes jogadas? Das pipas, à espera do vento, agoniados? Da rua, dos nossos buracos? Daqueles buracos, lembra, cara? Quando com fome íamos comer jamelão das árvores na rua amada. Apesar disso, nós amávamos aquela rua, porque ali nos alimentava. Éramos 3. Isso eu já estou falando com o que vai acontecer. No final vocês vão ver, eu vou explicar. Daqueles buracos,
Lembra, cara, quando com fome íamos comer jamelão das árvores na Rua Amada? Tá lembrando? Quantas horas ficávamos, eu, você, toda a galera? Era aquela amizade. Todos curtíamos a fome. A comida não existia em nossas casas. Lembra? Lembra, cara? Daquelas árvores que ficávamos. Os galhos atravessavam a estrada e nós comentávamos: olha, que carros! Vermelho, preto, cinza, azul, branco, até carro blindado. Tanto dinheiro rolando no asfalto. E nós, cara, em casa, nem um simples café, um pão, aquele cheirinho, almoço, é aquela fumacinha saindo da panela, aquele cheiro de feijão, nada, cara, nem se fala. Sorte, temos sorte. Tinha toda a molecada. Existiam as árvores, jamelão, ingá, enorme pés de goiabas. Era o que havia nos encontros dos que viviam a mesma realidade. Nós vivíamos a mesma realidade da fome. Lembra, cara, da escola? Onde às vezes íamos, já que não havia motivo, não aprendíamos nada. Não havia quem ensinasse. Lembra como falavas? Que sala, cadeiras quebradas. Quem ensina? Quando existia. Desanimado, via-se no rosto o olhar cinzento, turvo, sem gosto, você falava: que sol, que calor, todos suados. Isso é dentro da sala de aula. Como podemos aprender? Como se pode ensinar? Qual a diferença disso de hoje em dia? Tem alguma diferença? Aqui não. E ríamos de nós mesmos, de toda aquela molecada, que só no fim de tudo, sem aprender nada, ainda éramos aprovados. Lembra? Lembra, cara? Nós éramos aprovados e não sabíamos de nada, não aprendíamos nada. E o professor também, suado, as salas, não tinha nada. E hoje em dia, qual a diferença? Existe alguma diferença? Eu creio que não. Quem estava sendo enganado? Eu, você, nós ou eles? Agora que estou aqui morrendo, estou desgraçado. Eu descobri, cara, quem estava sendo enganado não era eu, você, nós ou eles. Era o país. Ou seja, o Brasil, né? O país. Até hoje é o país do futuro. Nunca chega esse futuro. As escolas estão as mesmas que eram em 2007. Calor. Chove dentro. Não é isso? Muita fome. Pessoas passando fome. Olha só, eu não sou profeta. E eu escrevi isso em 2017. Continuando. Era o país que estava sendo enganado. Para não usar do Aurélio uma palavra mais pesada, que cairia muito bem. Mas, cara, você me conhece. Eu ainda tenho a inocência dentro de mim. Ainda tenho amor. Tenho saudade. Apenas, cara, eu fui pelo caminho que dizem ser errado. Será que eu fui ou fui jogado? A pergunta é essa. Será que as pessoas vão por caminho errado porque querem ou falta de oportunidades? Então são jogados.
jogados para o ato ilícito. Não sei, cara. Agora acabe com isso. Me mate. Cara, ande, atire logo. Aperte o gatilho. Afinal, é a sua função. Defender aqueles que nunca nos deram nada. Nada, cara. Você sabe disso. Viveu isso comigo. Então faça. Seria apenas mais um número. Talvez não fosse para a estatística. Moro longe. Não tenho nada para este tipo de sociedade. Mas, cara, você sabe que tenho muito. Não deixaram brotar. Ou seja, aqueles 3 amigos, inclusive eu, que estavam perto, discutiam. Só que um era polícia, o outro tinha te desviado e eu estava ali no meio. Nós éramos aqueles da infância da fome. Só que um foi para a polícia e numa blitz encontrou esse antigo amigo. Não deixaram brotar. Você conhece meus sonhos. Você sabe o que penso. Então mate. Atire o gatilho, aperte o gatilho. Porém não esqueça, cara, que você estará executando aquele cara que subias nas árvores e juntos saciávamos a fome. Ou seja, nós 3 subíamos as árvores para saciar a fome. Era legal, um grande barato. Lembra, cara, de quando nós nos gostávamos? Ou seja, éramos 3 amigos, nós nos gostávamos, mas os caminhos foram desviados. Então, vai, atire. Aquele que se desviou está mandando aquele que passou fome junto com ele, que estava representando o Estado, para atirar, matar, acabar aquele sofrimento de anos e anos. Vai, atire. Acabe com este sofrimento. Se você não acabar, eu volto. Se fizeres, outros virão. Pois, cara, o tempo passou, árvores, o homem em nome do progresso arrancou. Muita coisa mudou, mas, cara, infelizmente aqui nada mudou. A fome, aquela conhecida, aumentou. Ou seja, a fome não acabou desde aquela época. Ela simplesmente aumentou. A sociedade mudou. O homem, no nome do progresso, cortou os pés de jamelões, o ingá, as goiabeiras. Ou seja, a fome aumentou. Não tinha aonde se comer. Então, muita gente com fome aqui, cara. Às vezes, as cores da vida aqui continuam vermelhas, pretas. O choro lavam as ruas, as escadas. Os gritos estão mais fortes. Os gemidos são os seus ecos. Lembra, cara, quando falavas? A escola, quebradas. O que ensinam? Não pode fazer nada. No final voltamos ao início. Quem são os enganados? Atira, cara. Então, o sofrimento é tão grande, aumentou tanto da população brasileira, que de 2007 e nós estamos em 2024, a desigualdade é tão grande que aquele que se desviou ou foi jogado por falta de amparo do Estado, daqueles que são eleitos para ajudar o seu povo, o povo que os elegeram está pedindo para o amigo que até agora
conseguiu representar o Estado, está fardado para matá-lo, apesar de terem passado fome na infância junto. E assim eu continuo. E ele fala: acabe com isso, para que eu pare. Eu não quero mais falar da saúde, do esgoto, do asfalto, do mal maior, da corrupção, que atinge a todos. Excesso à consciência do corrupto ativo e do passivo. Atire, cara. Acabe. Mas saiba, assim que atirar, terá outro, tantos outros para matar. Com a mesma história. Feita com H maiúsculo, porque é verdadeira. E não é com E. Pois ela é real. Verdadeira, com documentos. Basta procurar. Atire, cara. Defenda quem nada nos deu. Afinal, eles dizem que lhe pagam. Atire, atire, atire. Mas lembre-se, cara, outros, muitos outros, virão para matar. Essa é a história da política pública que nós temos em nosso país desde 2007. Não é sucesso pegar drogas e armas. O sucesso está onde? Na educação, na oportunidade, nas escolas de qualidade, escolas públicas, professores com salários decentes, professores entusiasmados dando aula, escolas pintadas, ar-condicionado, concurso para os professores, todos ali nas escolas públicas, em toda a cidadezinha do país, para que nós nunca mais sejamos o país do futuro que nunca chega. 2007, a fome piorou. Ele fala aqui, em nome do progresso, cortaram as árvores. Acredite, com H, eu estava presente neste momento e o meu amigo pedia: me mate, atire, e o outro que nós três comíamos no pé de jamilão, matávamos a fome, não atirou. Deu-lhe uma oportunidade. Hoje em dia, este meu amigo policial está aposentado. Aquele que ele ia atirar, que ele deu a oportunidade, mostrou um caminho. Hoje mora em outro país, bem distante, no Canadá. Se transformou num grande engenheiro. E eu estou aqui para contar essa história. É uma luta de pobre versus pobre. Então, operação que mata não é sucesso. E as drogas, as armas são substituídas e a vida é insubstituível. E as famílias são destruídas, gerações e gerações. Na televisão, não adianta apresentar drogas, toneladas, armas, senão já teriam acabado no mundo. Vejam meus cabelos, eu vejo isso. Essa é a história desde 2007. Isso vira uma peça de teatro. Isso aqui é um teatro vivo. Estou falando. Eu tenho os 3 personagens. 3 amigos. Bastou o amigo, de tanto sofrer, pedir para atirar, matar, cansado da fome, não tinha mais aonde comer.
Então ele pedia, me mate, atire, atire. E o policial, sabíamos que passamos muitas fome junto, não atirou. E ele hoje é um aposentado feliz em termos, porque o salário não é das grandes coisas. O salário do policial é uma miséria. E ele enfrenta o crime toda hora. Daqueles que eles dizem, o Estado, o poder diz que desviou do caminho, cometeu ilícito. Mas cadê a oportunidade? É a escola aqui ao lado da minha casa. Está toda caindo aos pedaços. Quando vamos passar de país do futuro para país do presente e cair na realidade de um povo faminto a cada dia mais? Quando nós vamos virar uma nação de verdade? Uma nação, não um país, uma nação. Quando nós vamos chegar ao estado, sempre falarei e elogio o estado de uma nação que está no topo, o Japão. Exemplo do Japão, que recebeu 2 bombas nucleares, guerras e mais guerras. Tem vulcão, tsunami, tudo que a natureza quiser, ela tá lá. Mas eles têm a tecnologia. E após isso, eles investiram em quê? Nas crianças, nos adolescentes, na educação. E hoje está entre as maiores potências do mundo. E nós? Sempre o país do futuro, desde 1500. Nunca é o país do presente. Tu pergunta, o país do futuro? País do futuro? Que fome? Se esse policial, amigo meu, tivesse atirado para acabar o sofrimento da fome, a fome faz sofrer muito. Passei muito fome. Esse meu amigo policial, muita fome também passou. E o outro também passou. Nós 3 vivíamos no pé de jamelão quase o dia inteiro. Para conseguir. Se ele tivesse obedecido, na verdade é essa, obedecer, ele teria matado o próprio amigo, atirado. Porque estava o quê? Cometendo algum ilícito? Não, ele estava com fome. Se você me disser que resiste fome, não ter café, não ter comida nenhuma, não ter uma árvore com frutos para você pelo menos ficar lá o dia inteiro comendo, nosso caso foi o pé de jamelão. Hoje ele estaria talvez sofrido. Entretanto, ele é um exemplo. Ele viu que aquilo, ele desviou do caminho porque ele não teve oportunidade. Nós éramos da mesma escola, mas o cérebro de cada um tem coisas diferentes. E ele, infelizmente, desviou o caminho. Mas nessa situação, o policial que foi criado com a gente, que passou fome conosco, teve o bom senso e o ajudou
e hoje ele é um engenheiro fora do nosso país, talvez aposentado. Vivo ele está. Então é isso. É a história do pobre versus pobre. Operação que mata não é sucesso. Drogas e armas não vão acabar nunca no mundo. Não é no Brasil não, no mundo. E são substituíveis. Vidas insubstituíveis. Vidas não retornam. Armas retornam. Como ele diz aqui, atire, me mate, mas virão outros e outros. Quantas gerações já foram mortas e continuam? Você mata, vem outro. Então, qual é o caminho? Só existe este, que o Japão é o exemplo. A educação das crianças e dos adolescentes. Escola lá na pequenininha cidade do interior do nosso país até a grande cidade do país, São Paulo. Escola de qualidade para criança. Sem isso, seremos sempre um país do futuro. Nunca uma nação presente na realidade de seu povo. Um beijo. É uma peça. Não sou um ator, mas parece, né? Incrível. Estou me transformando em tudo, em ator, em cantor e tudo. Agora, faça a inscrição. Só tem 53 pessoas inscritas. Bate lá o sininho. Dá lá inscrito. Vai lá, inscrito. Faz inscrição. Se inscreva no canal. Estou aqui para defender a nós mesmos. Porque tudo emana do povo. Nós somos o povo, temos que cobrar ao vereador, ao prefeito, ao deputado estadual, ao deputado federal, ao governador, ao senador e ao presidente da República, pois pagamos o imposto e eles têm que vir de volta, que o dinheiro não some. O dinheiro tem que voltar, fazer 360 graus e o país ir para frente. Sair do nome de país do futuro e virar uma nação do presente, da realidade de seu povo. Um beijo a todos e se inscrevam no canal. Façam essa gentileza. Um beijo.